Olá, amigos da TV Verde, eu sou Josiane Alciati e nós estamos começando mais um programa novinho, cheio de novidade, hein? Nós estamos hoje aqui com o Dr. Salvador Rodrigues, que é otorrinolaringologista, título de especialista pela Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia e Associação Médica Brasileira, membro efetivo da Sociedade Brasileira de Otorrinolaringologia, Sociedade Brasileira de Otologia, Laringologia e Voz e Sociedade Brasileira de Rinologia e Estética Facial. Participou na organização de vários cursos e jornadas na área da otorrinolaringologia. Apresentou 25 trabalhos em congresso na condição de autor e coautor. Fundador do Instituto Filippo de Otorrinolaringologia de São Paulo e atuando como médico colaborador. Estamos aqui hoje, então, com o Dr. Salvador Rodrigues. Olá, doutor, tudo bem? Olá, Josiane, um prazer muito grande estar aqui hoje. Agradecer o convite pela TV Verde e o convite de estar aqui. E nós vamos bater um papo sobre a área de ouvido, nariz e garganta. Esse nome é um nome assim muito grande que as pessoas às vezes têm alguma dúvida. O senhor poderia esclarecer aos nossos telespectadores otorrinolaringologia? Veja bem, é dividida a palavra em três, né? Oto quer dizer ouvido, rino, nariz, laringologia, que é a parte da boca e da laringe, onde nós produzimos a voz. Certo. Doutor, agora a gente sabe que a gente está com esse tempo frio, assim, né? Que as pessoas sempre têm problemas na laringe, problemas de rinite, sinusite. Eu gostaria já de entrar lá, já de cara, que o senhor falasse um pouquinho para a gente de sinusite. O que é sinusite? Bom, antes de eu falar sobre sinusite, vou dar uns detalhes aqui, porque às vezes a pessoa não tem muita noção de como é que o ar entra dentro do nosso organismo, qual que é a função do nariz, o que faz parte, como é que nós respiramos, né? Porque a gente respira pelo nariz, né? Nós temos que colocar oxigênio para dentro do nosso corpo pelo nariz. Então, se você tem alguma coisa alterando a nível de nariz, vai repercutir a nível de pulmão, a nível de outras partes do nosso organismo. Né? Acaba forçando outros órgãos. Exatamente. Então, a gente inspira oxigênio, coloca o ar quando a gente inspira e a gente expira gás carbônico que fez as trocas de oxigênio lá dentro do nosso pulmão, né? Então, inclusive, a gente fala quando a gente está expirando, porque nós colocamos ar para dentro, damos um tempo e a gente coloca coloca a voz na expiração, né? Certo. Então, tem umas particularidades que é interessante. Nós, para você ter uma ideia, esse muco do nariz, esse catarrinho que a gente tem dentro do nariz, a gente produz em média 3 litros diário, uma pessoa normal. Nossa, doutor, 3 litros de água é muita coisa. 3. E nós inspiramos, em média, 15 mil litros de ar nas 24 horas. Né? Você vê como é que é rico o nosso corpo. E a função do nariz qual que é? Ela é protetora, ela é uma termorreguladora do meio ambiente, da temperatura ambiente. Porque o nariz, ele protege, ele aquece e umedece o ar. Né? Então, qualquer alteração no meio, qualquer alteração no ambiente, nesse período de mudança de estação, de ar quente, ar frio, ele altera. Tanto é que nós temos os cílios que formam a proteção do nariz, que são até, não dá para ver a imagem a olho nu, são imagens microscópicas, que a temperatura acima de 43 graus eles podem paralisarem. E temperatura abaixo de 3 a 4 graus eles também podem paralisarem. Tanto é que mudanças bruscas de temperatura, por isso que a pessoa tem os quadros de obstrução de nariz. Tem os resfriados, tem as gripes. Né? Doutor, o senhor falando em temperatura, eu gostaria de perguntar para o senhor, existe uma temperatura que é adequada para o ser humano ou não? Isso vai de cada corpo, da resistência da própria pessoa? Perfeitamente. Existe a temperatura ideal para o nosso corpo, está na faixa de 20 graus. 20 graus. Porque, claro, existe temperaturas em climas frios, né, nos polos, e existem as temperaturas quentes nos trópicos, né? Certo. Então, o nosso clima aqui é um clima tropical, né, uma temperatura amena. Claro que oscila, né? Mas é uma temperatura mais ou menos ambiente. E o que o senhor diria do clima de Itapetininga? O clima de Itapetininga é um clima bom,
Tá? Só que como o homem destrói o meio, destrói o ambiente, nós não temos mata em volta que proteja Itapetininga. Nosso clima é um clima um pouco seco, tanto é que nessa época do ano a gente sente a pele a gente seca. É verdade, então resseca. é verdade. Até a gente orienta os pacientes até colocar uma vasilha de água no quarto para dormir, para ficar mais úmido o ambiente, para não ressecar a mucosa do nariz, que é aquela parte de dentro do nariz que protege a nossa respiração. E o senhor acha que existem muitas pessoas assim que com essa temperatura se manifestam mais alergias, né, ou não? Sim, inclusive o problema é que cada vez mais está aparecendo pessoas alérgicas. Por quê? Mas é isso que eu gostaria de saber, a resistência fraca? O que não que é? Só isso, Baixa são várias resistência? situações, né? Vai um pouco lá de intraútero, a mãe que fuma, a mãe que não deu peito para a criança, que já tem uma resistência baixa. Tem o fator alimentar, que não faz a alimentação adequada, que também leva a isso. Hoje, os alimentos, tem bastante alimento que tem corantes, toxinas, está entrando os transgênicos aí nos nossos alimentos. Então, são várias situações que levam a isso. Não então, seria só o clima mesmo, não né? Não só o clima. Então, só a alimentação também é muito importante. E fator alérgico também tem o fator hereditário. Tem muita coisa que passa de pai para filho. Isso também está envolvido. Então, quer dizer, é uma série de coisas que leva a você ter um problema na respiração. E o nariz é interessante, que nós temos particularidades no corpo que a gente às vezes não nota muito, porque o nariz é a parte do corpo que tem o maior contato com o meio externo, que é o primeiro contato que nós temos do nosso corpo com o meio é o nariz. Verdade, né? Porque tudo que está aqui nesse recinto... E as pessoas às vezes não têm essa consciência, né? Do quanto é importante a gente saber respirar, Exato. né? E a gente, tudo que está aqui, nós estamos respirando. O nariz da gente é igual um aspirador de pó. Né? Então, o que acontece? Tudo que está aqui nós estamos respirando e nós estamos inspirando. Se tiver alguma substância irritante aqui, esse nariz ele vai detectar. Porque o nosso nariz, nós temos os nossos anticorpos, que são as defesas. E tem os antígenos, que são os agentes agressores, que tentam nos agredir. E a gente vai proteger. Certo. Tanto é que é interessante porque o que acontece? Por que a pessoa leva a ter uma sinusite? Por que a pessoa leva a ter uma rinite alérgica? Por quê? Você pode ter um defeito dentro do nariz, né? O que é? Um defeito anatômico. Você tem um nariz torto, às vezes você tem um processo alérgico, às vezes você tem uma adenoide, né? Aí você tem pessoas que têm tumor, tem pessoas que têm pólipos no nariz, que é um tumor benigno. Então, o que acontece? Qualquer alteração nesse meio começa a desencadear vários processos. Uma infecção, um processo alérgico, aí você começa a ter dor de cabeça, você começa a ter... Dor de cabeça, doutor? É muito importante. Eu acho que é interessante falar um pouquinho sobre isso, porque às vezes a pessoa tem dor de cabeça e às vezes ela pensa que são causas... assim conhecida, por exemplo, o fígado, uma má digestão. Mas isso também leva a dor de cabeça? A dor de cabeça são várias causas que você desencadeia a sinusite uma dor de cabeça. seria também, né? A sinusite é uma das grandes causas de dor de cabeça. Terríveis, né, por sinal, né? Porque tem pessoas que às vezes até confundem uma sinusite com uma rinite. Né? O que é uma sinusite e o que é uma rinite? Uma sinusite é uma infecção, pode ter uma sinusite viral, né? Mas geralmente a sinusite é uma infecção bacteriana. Você tem pus, você tem catarro dentro do nariz, aquele catarro amarelo, aquele catarro verde, tá? Às vezes catarro sanguinolento, né? Até depois tem uma fita que a gente vai mostrar. É verdade, mostrando lá dentro como é que funciona o nariz. E nesse caso, quando você está com o nariz fechado, obstruído, tapado, você não respira pelo nariz, você tem que introduzir ar pela boca. Aí muda todo o processo, porque se você respira pela boca, você vai levar todas as impurezas do meio externo para dentro do teu organismo. Né? Então, o que acontece? Uma sinusite, você tem dor de cabeça, você tem... A gente poderia, então, já colocar a fita? Pode colocar, então, a fita aí, Rodrigo, a gente já vai mostrando aos telespectadores. Aí o senhor já vai falando. Olha só, aí, olha lá, como eu estava mostrando. Estão vendo? Tem secreção amarela, verde dentro do nariz. Aquele amarelinho ali já o que é uma sinusite. Sinusite? É uma sinusite. Olha só, essa é a narina esquerda. Vamos para a narina direita. Na narina direita também, olha lá. Ele tem um nariz fechado, ele tem um nariz mais estreito, aí tem um desvio de septo, né? Isso leva à infecção.
Até esse paciente, ele foi operado, porque uma das causas que levava à infecção do nariz, levava a sinusite, era esse desvio de septo. Olha lá, outro nariz também, com secreção, né? Então, o que acontece? Uma pessoa que tem uma respiração bucal leva ao quê? A vários distúrbios, porque você respirando de boca aberta, você acorda mais irritado, você se agita mais na cama, atrapalha o teu raciocínio, atrapalha o teu dia a dia, porque você não é uma pessoa normal, às vezes, no comportamento, porque é verdade. Dormindo mal, respirando mal, o organismo todo padece. Até hoje tem relatos na literatura médica de pessoas que dormem de boca aberta de ter problema de coração lá na frente. Porque você força muito para você respirar, você força muito para você dormir. Acho que tem mais algumas imagens, Tem mais algumas imagens? Tem mais aí, né, Cristiano? Vamos ver o que é agora, o doutor vai falar aí sobre o que é. Esse daí é uma imagem de um pós-operatório de nariz, né? É um nariz que já foi feita uma cirurgia, pode ver que o nariz está mais aberto, vocês vão ver lá dentro do nariz, a parte posterior do nariz, onde fica a coana, a rinofaringe, né? Ali... Dá para... acho que congela um pouco a imagem, então, isso, né? Pode até congelar um pouquinho aí mais. Mesmo, né? Lá, aí a acho parte que mais um pouquinho para frente, um pouquinho, né? Ali. Tudo bem. Isso é outra narina, a narina esquerda agora, aquela estava mostrando a narina direita. Essa narina esquerda, a parte posterior, né? Aí está mostrando... Congela aí então ou não? Isso, tudo bem. Aí está mostrando a parte posterior do nariz, onde está lá o rinofaringe. O que é o rinofaringe? É a parte final do nariz já em contato com a boca. Né? Isso mostra o nariz que foi operado, o nariz que resolveu o problema do paciente. O paciente tinha sinusite, ele tinha obstrução, ele tinha dor de cabeça. Esse paciente hoje ele respira bem, quer dizer, mudou até o comportamento no dia a dia para ele respirar. Certo. Que nem, por exemplo, doutor, eu gosto muito de fazer perguntas a respeito do que eu também sinto. Eu tenho... acho que dá para congelar aí, né? Ele está mostrando uma imagem de um ouvido aí. Ah, é um ouvido? Isso é um ouvido. Isso é um tímpano, né? Vocês estão vendo a imagem de um ouvido, dentro do ouvido da gente, como é que é o tímpano. Lá tem o tímpano, a membrana do tímpano. Isso é interessante, a imagem do ouvido humano. Esse é um outro ouvido, né? Olha lá, até tem um pouco de cera ali que mostra. É interessante essas imagens. Que tem várias imagens aqui que trouxe para mostrar para vocês. Eu vou fazer uma pergunta, mas o senhor vai responder depois nos nossos comerciais. É o seguinte, eu tenho problema, é o seguinte, quando eu estou deitada, que eu estou dormindo, conforme o lado que eu viro, por exemplo, tranco meu nariz. Daí eu mudo a posição, destranca. Então fica assim, tranca um, destranca um, tranca um, destranca um. Esse vai e vem. Daí o que seria isso? Mas você vai responder após o comercial. Vamos a um pequeno intervalo, voltamos já já. Fiquem com a gente, acompanhando nossa programação. E nós estamos aqui com o doutor Salvador Rodrigues, otorrinolaringologista. Voltamos já já. Hoje é dia de pão de mel, onde a gente compra qualidade. Tradição de economia e conforto pra família em 6 lojas na cidade. Pão de Mel, tradição de servir cada vez melhor. Investimos no conforto de sua família na hora de fazer compras. Hoje é dia de Pão de Mel e tem um bem pertinho de você. Pão de Mel é o carinho que eu tenho todo dia. TV Verde, a TV da nossa gente. Olá, amigos da TV Verde, estamos de volta aqui com o doutor Salvador Rodrigues, otorrinolaringologista. E antes disso, eu gostaria de mandar um grande abraço, mas muito carinhoso mesmo, a Maria Helene Matarazzo, ela que mora ali na Rua Venâncio Aires, que é muito amiga da gente, amiga da família. E eu sei que você está sempre acompanhando a nossa programação, em especial o meu programa. Muito obrigado por tanto carinho, viu? Olha, a gente fica feliz em saber que pessoas assim como você, que é sincera,
faz elogio à nossa pessoa, né? A minha pessoa, pelo menos. Então, eu sinto assim, engrandecida, porque eu sei que é verdadeiro vindo de você. Então, um grande abraço a você e a toda a sua família, ok? Então, vamos aqui, doutor, eu fiz uma pergunta para o senhor, que eu tenho esse problema. Eu viro de um lado, destranco o nariz, viro do outro, tranca. O que seria isso, doutor? Bom, José, dentro do nariz a gente tem várias particularidades, né? Na verdade, nós temos dois narizes. Nós temos a nariz na direita e a nariz na esquerda. E cada um tem particularidades, né? Até é interessante, o nosso organismo, um lado, ele é semelhante ao outro lado. Ele nunca é igual. Semelhante. Semelhante, certo. tá? Toda parte do nosso corpo é assim. E o nariz não foge dessa regra. Então, tem uma narina que é mais fechada do que a outra, tem uma narina que é mais alargada do que a outra, né? E o nariz, a raça branca, por exemplo, é um nariz mais fino. Nós temos uma fossa nasal mais fina. A raça negra, parte óssea, a parte mesmo? óssea, Certo, exatamente, certo. a parte óssea do nariz. Porque o nariz, já que você tocou nesse assunto, o nariz da gente, a gente tem vários ossos que formam o nariz e tem várias cartilagens, né? Então, nós temos as partes moles, que são os ossinhos moles, que são as cartilagens, e os ossos duros, que são a parte mais do arcabouço aqui. Então, qualquer alteração nesse sentido, você vai alterar a respiração. Desde um processo alérgico, desde um trauma nasal, desde uma adenoide, que depois eu vou mostrar na fita aqui, que também altera essa região do nariz, essa anatomia do nariz. Problemas de obesidade, pessoas que ganham peso ou depois de um parto, ou depois de você... É interessante, porque foi após a gravidez que eu tive esse problema mesmo. E eu engordei bastante. Isso tem a ver também, então. Tem a ver também, porque você ganha tecido gorduroso em toda essa região da boca, do nariz. Então você acaba tendo um relaxamento daquela proteção do nariz e você acaba inchando um pouco o nariz. Claro que às vezes pode ter um fator causal interno, um processo alérgico, ou um pólipo, ou um desvio de septo que está levando isso também. Mas isso tem como curar, claro, né? tem como curar, né? O certo é olhar, ver o que está acontecendo, examinar, fazer um exame, né? Para ver o que é que está acontecendo para detectar o problema. Certo, eu vou procurar o senhor lá, viu, doutor? Certo. Doutor, eu acho que é muito interessante essa pergunta que eu vou fazer para o senhor, principalmente para os jovens. Fala um pouquinho do piercing. O piercing é prejudicial à saúde? Veja bem. Sendo colocado no nariz, no ouvido... É melhor explicar o que acontece, porque veja bem, na região do nariz, na região da boca, na região da orelha, nós temos muitas bactérias, nós temos muitos vírus, nós temos muitos fungos. E qualquer alteração nesse meio, qualquer corpo estranho que você coloque, porque um piercing é um corpo estranho. Não é uma coisa normal. Então, um corpo estranho nessa área, o que vai acontecer? Pode levar a várias infecções, né? Tem relatos na literatura médica de piercing levar até a morte da pessoa. Por quê? Você fez um furo aqui no nariz. Aquilo ali é diretamente, porque é uma região que passa muito sangue e esse sangue cai direto para dentro do nosso cérebro. Tem as drenagens que drenam ali. Então, pode matar a pessoa se você não fizer uma asepsia adequada. Os piercings na língua, né? Você pode até, tem relatos de pessoas rasgar a língua, cortar a língua por causa do piercing. O piercing na orelha, nessa região da orelha aqui em cima, aqui é uma região que tem pouca vascularização, você pode até perder a orelha, necrosar e infeccionar a orelha e você perder. Quer dizer, então, tem várias formas de você se enfeitar, de você pôr um brinco, um piercing, mas tem locais próprios, não locais... Esses locais não são apropriados para fazer esse tipo de coisa. Você que é jovem, né? Então toma cuidado. E outra coisa, às vezes você faz uma coisa hoje que você vai ter um arrependimento muito grande amanhã. Porque quando jovem, né, doutor? Exatamente. Tudo é diferente, né? Saúde e tal. Sem dúvida. Vai perdendo. E amanhã vai ser difícil você reverter e você consertar. Por mais que você tenha uma cirurgia plástica que repare o problema, mas às vezes não fica igual como estava antes. É verdade. Doutor, outra coisa que eu gostaria de perguntar ao senhor é o seguinte: tem pessoas que às vezes cortam os cílios da narina, né? Os pelinhos, né, que nós temos. O que o senhor diz sobre isso? É importante que a pessoa faça só a limpeza, tal? Como que é? Veja bem, os cílios são defesas, né? Na verdade, eu sou o soldado. A primeira proteção que nós temos do corpo todo é os cílios, é a porta de entrada. Certo. Então, eu sou o nosso soldado, sou o nosso guarda-costa.
nós temos que ter pelo no nariz, os pelos são as defesas, né? Então, esses cílios, se você tem excesso de pelo que está atrapalhando, está saindo fora, você pode cortá-lo, apará-lo, mas nunca arrancá-lo. Ah, tá certo. Tá? Porque se você arrancar, você está tirando uma defesa do organismo, porque ele é um termorregulador, ele regula toda a temperatura do meio. Certo. Eu acho que tem mais algumas imagens aí que a gente poderia passar também, né? Vamos ver o que nós vamos passar agora aos nossos telespectadores. O senhor vai falar pra gente. Bom, aí. aqui, vocês estão vendo, poderia estar congelando um pouco a imagem? Congela um pouquinho a imagem, faz favor. Até um pouquinho anterior, Volta só um pouquinho só, se você né? olhar essa imagem, você vê que o paciente, ele tem um céu da boca bem fundo, que a gente chama de pálato, né? Aí. Certo, Ele congela aí. Ele tem um céu da boca fundo, porque ele é um respirador bucal. Né? Até esse paciente é um caso interessante, que esse paciente é um adulto, geralmente acontece com criança, mas ele não resolveu o problema dele lá atrás, ele me procurou adulto, e ele tem um céu da boca fundo, porque ele tem vamos ver o nariz dele agora, ele tem uma adenoide dentro do nariz. O que é uma adenoide? A adenoide é uma amígdala que fica atrás da campainha, no final do nariz, por isso que vai aparecer a imagem. Vocês vão ver a imagem de uma adenoide, tá? Uma adenoide grande, a gente pede até para o paciente deglutir, para engolir, aí, né? Doutor, Aí, essa é a adenoide. A imagem, então, essa é uma adenoide, tá? Que está obstruindo a São parte de aquelas- trás do nariz. aquelas aquele carninhas tecido. ali que estão ali, é igual né? uma amígdala, né? Nós temos as duas amígdalas da boca, dentro da nossa boca, e temos uma amígdala que fica dentro do nariz, que é a adenoide, que tem gente que conhece ela como carne esponjosa. Essa adenoide, esse que é a carne esse é que é a carne esponjosa. Tá. E isso daí tem que ser retirado, porque está atrapalhando a respiração da pessoa. Pode soltar a imagem. Pode continuar na imagem, né? E é uma cirurgia assim demorada, doutor? Não é uma cirurgia Dolorida? Como que é? Não é. Hoje em dia, com o avanço da medicina, com as novas técnicas, então é uma cirurgia que... é aí, né? De perto, exatamente. né? Olha, só. ela é grande, é uma cirurgia. E esse é um paciente adulto. Não é uma criança, porque criança tem muito isso. E leva a pessoa até ter dificuldade para respirar. Essa outra narina esquerda do paciente, nós estamos vendo a narina direita. Essa E narina também esquerda tem adenoide. tem adenoide. Inclusive, o nariz, o septo dele está desviado para a narina esquerda, que atrapalhou a respiração, entortou o nariz dele. Nós vamos ver mais adenoide do outro lado do nariz. Então, é grande essa adenoide. Tá? Ela está obstruindo totalmente essa passagem do nariz. E aí esse paciente, inclusive, foi operado, precisou retirar essa adenoide e precisou corrigir o septo dele também. Ah, é? Tá? Olha só, ele é grande, esse é todo? grande. Todo esse é um adenoide. Grande, Então, esse paciente hoje ele está bem, mas tá nem respirando sempre normal. quando tem no direito, não tem no esquerdo. Não, lá né? é um espaço só. Lá atrás da campainha é um espaço só. É a rinofaringe. Ali, atrás do nariz, é um espaço só. Embaixo está a boca, acima o nariz, e nas laterais está a tuba auditiva, onde vai para o ouvido. Lá é um espaço só. Então fala pra gente como que é feita a cirurgia, quanto tempo leva. Bom, a cirurgia, o pós-operatório, a cirurgia como seria? da adenoide, você retira ela pela boca, né? Então é uma cirurgia com anestesia geral, né? O paciente não vê nada, ele dorme. E você opera ela de manhã, principalmente, de preferência para de manhã, porque o paciente fica em jejum de um dia para o outro, opera de manhã, 3, 4 horas depois da cirurgia, que o paciente está acordado, ele já volta para casa, então ele retorna para casa. Então, é uma cirurgia que não requer nem internação. A cirurgia do nariz também é a mesma coisa, né? Você fazendo a cirurgia do septo ou da amígdala também, o paciente... 3, 4 horas depois que estiver acordado, ele já vai para casa. Depois tem os pós-operatórios, que a gente tem que orienta o paciente em termos de alimentação, o que ele pode fazer, o que ele não pode. Até foi uma coisa interessante que nós não tocamos no assunto aqui, é o soro fisiológico, né? Hoje em dia, cada vez mais a gente orienta o paciente a lavar o nariz com o soro fisiológico. Por quê, doutor? Porque o soro fisiológico, ele é um antisséptico do nariz. Ele lava o nariz, ele tira aquelas impurezas do nariz, porque como falei anteriormente... Então o senhor acha que todos nós deveríamos fazer essa higiene? A higiene nasal, tá? Como nós fazemos a higiene bucal, nós deveríamos fazer a higiene nasal também. Porque o nariz da gente, como eu falei anteriormente, ele tem a proteção, ele tem uma camada, ele tem aquela parte que protege, que a gente chama de mucosa. Então tudo que está respirando para ali aquelas impurezas. O soro, ele faz uma varredura, ele varre aquela sujeira, ele tira aquela sujeira e além de ser um antisséptico local, ele protege, então, e ele desobstrui o nariz também. Tá? E ele desobstrui normalmente, quer dizer, fisiologicamente, tá? Porque tem pessoas que têm costume de pingar esses remédios no nariz, esses remédios de pingar no nariz, a não ser o soro fisiológico, e são remédios prejudiciais. Você não pode usar mais que 5 a 7 dias.
principalmente os hipertensos, os obesos, podem até matar essas pessoas. Então, o soro, ele faz uma limpeza. Claro que, às vezes, junto com o soro, você tem que ver o que está acontecendo. Às vezes pode ter uma sinusite, pode ter um processo alérgico, que tem que introduzir outros medicamentos também coadjuvantes. Certo. E o soro fisiológico pode usar desde uma criança que nasce. E não vai prejudicar em não nada. Vai prejudicar. Simplesmente vai limpar, vai fazer limpar, uma higiene nasal. nasal. Doutor, outra coisa que eu acho muito interessante é por que antigamente os médicos sempre estavam operando as amígdalas? E por que hoje não ocorre mais isso? Veja bem, E se é necessário fazer? Antigamente não tinha muito critério para fazer uma cirurgia, né? Até a técnica de operar a amígdala mudou, os medicamentos mudaram. Antigamente, você fazia uma cirurgia da amígdala, você ficava sentado como nós estamos aqui. E qual é a função da amígdala, doutor? Em primeiro lugar, a amígdala, ela é defesa do organismo, assim como a adenoide, aquela que eu mostrei agora há pouco, aqui naquela imagem, é uma defesa. Só que ela é defesa até virar um estorvo, né? Então, quando ela está infeccionando demais, quando ela está muito grande, ela atrapalha a respiração, ela atrapalha o dia a dia da pessoa. E se você começa a ter muitas infecções, você começa a tomar muito antibiótico, então começa a ter outros problemas. Então você retira a amígdala, você retira a adenoide e a pessoa fica vivendo normalmente, não vai ter problema nenhum. Não é porque você tirou uma pequena defesa, tem outras partes do organismo que vai repor aquela defesa que você perdeu. Se fosse assim, todos os pacientes que nós operaríamos, teria um monte de problema. Só que hoje, voltando àquela pergunta, hoje a gente opera muito menos do que antigamente. Antigamente você fazia muito mais cirurgia, porque hoje tem critérios para você fazer uma cirurgia da amígdala. A Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Otorrino, ela preconiza assim: acima de 6 infecções da amígdala por ano, você já é recomendável você tirar as amígdalas. E a adenoide, quando ela tem um crescimento muito grande, que está obstruindo a região do nariz, você também retira. Porque a adenoide todos nós temos, assim como temos amígdalas. A maioria das pessoas não tira adenoide, não tira amígdala, mas existem aqueles casos que você tira. Não é igual antigamente que você chegava no médico, tinha uma infecção grande e já arrancava a amígdala. Tirava, não, hoje você tem que ter critério, tem que ter uma avaliação toda para você ela retirar. É importante para o nosso organismo, ela vai fazer falta, né? Se ela estiver bem, ela vai fazer falta, exatamente. Né? Doutor, nós estamos chegando no final do programa. Gostaria que o senhor deixasse uma mensagem aos nossos telespectadores e também deixar aqui esclarecer que só o senhor contém esse aparelhinho aí, né? Se a pessoa for procurar o senhor, aonde deve procurar, qual o telefone do senhor? Bom, queria agradecer, antes de mais nada, a oportunidade da TV Verde e você também aqui pelo convite. E a mensagem que eu deixaria para vocês é que eu acho que tudo hoje está em prevenir, né? Até eu falei anteriormente, eu acho que o prevenir o quê? Vamos prevenir lá intraútero já, né? Vamos fazer uma boa, um pré-natal bem feito com seu médico, ter uma orientação, como você gerar essa criança. Depois que você tiver esse filho, dê o peito para essa criança, amamente essa criança, porque se você tiver um aleitamento não adequado para essa criança pode vir a ter outros problemas lá na frente. Eu acho que a mensagem, eu diria, essa, porque prevenir, chegar para a gente já com quadro de infecção, com um monte de problema, aí já fica, a gente está resolvendo a ponta do problema, nós temos que resolver lá atrás. Eu acho que o aleitamento materno é muito importante. É verdade, não beber, não fumar, né? Exatamente, nós não tocamos no cigarro, o cigarro também é uma coisa muito importante, eu acho que não devemos fumar nunca, em nenhum ambiente. Porque o cigarro faz muito mal para a saúde. Prejudica a gente e aos nossos companheiros, nossos companheiros, exatamente. Doutor, e o telefone para contato do senhor? Bom, o telefone, aí o pessoal pode ligar, vai ficar aqui à disposição da TV Verde, aí eles vão passar o telefone para vocês. Certo, e olha, muito obrigado pela presença. Continue com esse sucesso do senhor aí, viu? Okay. Tá? Eu que agradeço a oportunidade e se tiver uma outra oportunidade estarei aqui. Com certeza, viu? Com certeza, viu? Muito obrigada, viu, doutor? Okay. Olha, nós estamos encerrando o programa, como vocês já sabem, esse programa agora vai estar passando durante a semana, 3 vezes por dia, de manhã, à tarde e à noite, né? Então você fique acompanhando aqui a nossa programação na TV Verde. Também dizer aqui o seguinte, que hoje é aniversário, né, da minha filha Verônica, que Deus ilumine, que dê muita paz, muito sucesso, muita luz na sua vida e que eu amo muito você, minha filha, tá? Ok? Então, fique aí com Deus, obrigado pela sua audiência e esteja sempre ligado com a gente, ok? Um beijo a todos, fique com Deus, tchau, tchau.